Olá, quarto ano. Hoje a nossa aula é de história, tá? Vamos retornar aos nossos estudos. Vamos falar hoje sobre o capítulo 4, que fala sobre o Brasil urbano, tá? Só relembrando, nós falamos, antes de entrarmos de férias, sobre o Brasil rural. E agora nós vamos adentrar sobre o estudo do Brasil urbano, ok? Os portugueses colonizaram o Brasil a partir de 1530, cultivaram cana-de-açúcar, construíram engenhos e passaram a ocupar e administrar efetivamente o território brasileiro. Assim começaram a surgir as primeiras vilas e cidades, tá? A nossa aula de hoje está pautada nas páginas 258 à página 262, ok? Na página 260 traz uma imagem, tá, das primeiras vilas e primeiras cidades. Mas eu trago aqui para vocês, no quadro, tá, uma tabela das 3 primeiras vilas e 3 primeiras cidades surgidas no Brasil. A primeira Vila de São Vicente, no litoral paulista, tá? Foi uma vila construída em 1532. A segunda vila construída no Brasil, tá? A Vila de Olinda, em 1537. E a Vila de Santos, também em São Paulo, em 1543. A partir de 1549 surgem as primeiras cidades. Primeira cidade brasileira, Salvador, na Bahia, tá? Segunda cidade brasileira, fundada em 1554, São Paulo. E a terceira cidades de São Sebastião do Rio de Janeiro, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro, em 1565. E a cidade de Paraíba, em 1585. Essas foram as primeiras vilas e primeiras cidades fundadas no território brasileiro. Entre as vilas e cidades desenvolvidas no início da colonização, a grande maioria ficava próximo ao litoral, tá? Essa localização era vantajosa porque facilitava o embarque de produtos com destinos à Europa. Além disso, nesse período, os portugueses tinham pouco conhecimento do interior do território brasileiro e ainda encontravam dificuldades para explorar essa região. Na página 261 do seu livro, você vai encontrar um mapa, tá? Esse mapa tem o título Vilas, Cidades e Regiões Açucareiras do Brasil em 1580. Neste mapa traz as cidades, vilas e áreas de cultivo da cana-de-açúcar, tá? Você vai verificar lá todos os engenhos, todas as vilas e todas as cidades que existiam na região do litoral brasileiro, ok? E vem também na página 261 duas perguntas para você responder oralmente. Você vai ler, tá? Esse mapa, fazer a leitura dele para responder as duas atividades. Assim, né, deu início às primeiras vilas e cidades no território brasileiro, ou seja, com a ocupação do litoral brasileiro, ok? Então faça a leitura dessas atividades, vou mandar junto ao vídeo uma atividade para você copiar no caderno e responder. Depois do surgimento das cidades e das vilas na região do litoral brasileiro, tá? Começou o desenvolvimento no interior do território brasileiro. Na página 262 do livro, tá? Você vai encontrar as cidades nos tempos do ouro. Algumas atividades econômicas praticadas durante o período colonial influenciaram o desenvolvimento de cidades, tá, no interior do território brasileiro. Por exemplo, a mineração contribuiu para a fundação de vários núcleos urbanos e para a ampliação
dos caminhos que levaram ao interior do Brasil, tá? Essa atividade mineradora teve início no século 17, quando foi encontrado ouro na região onde nos dias atuais fica o estado de Minas Gerais, tá? Conhecido como as regiões das Minas. Nessa época, a mineração tornou-se uma importante atividade econômica no Brasil, ok? Tem a atividade da página 263, tá? Então, responda essa atividade da página 263, anexo também junto com a atividade escrita aqui, estarei enviando anexo a este vídeo. Até a nossa próxima aula.